Você tem problema na tireoide, tá com lipedema e você tá tomando medicamento para tireoide, mas mesmo assim não perde a gordura abdominal, mesmo assim vive estressada, vive cansada e continua com sintomas ainda do hipotireoidismo. Sabe por quê? Porque você não está convertendo o seu hormônio de maneira adequada. Para que você tenha a conversão de maneira adequada, qual é a função da tireoide? A tireoide tem a função de pegar o TSH, ir lá e formar o T4, que é o hormônio inativo, para que esse T4 converta em T3. Para que eu quero T3 ativo, Débora? Por isso que a gente pede lá nos exames TSH, T4, T3. O médico ele só pede TSH e T4. Não tem como a gente analisar uma tireoide só com TSH e T4. T4 é hormônio inativo. Nós precisamos do T3 para saber se ele está funcionando. E principalmente se toma medicamento e ainda continua com sinais e sintomas, porque você pode estar fazendo T3 reverso, que é isso que eu vou explicar. Então, o que acontece? Nós precisamos desses três exames para a gente entender realmente aqui a tireoide. Quando você está inflamada, você tem lipedema, não adianta se você toma o remédio da tireoide, porque para fazer a conversão de T4 de hormônio inativo para um hormônio ativo, que é o T3, você precisa de um fígado e um intestino desinflamado e a tireoide funcionando. Então, que cargas d'água que o T3 faz? O T3, ele deveria pegar o que você come, principalmente carboidrato, e formar energia. Por isso que você seria uma pessoa magra e você teria um metabolismo acelerado. Aí você não tem, porque o hipotireoidismo desacelera o metabolismo, e aí naturalmente ele vai converter para um T3 reverso, que é o quê? Porque você está dando remédio para ele converter, mas ele converte em T3 reverso, que naturalmente ele vai aumentar a gordura abdominal, porque é uma inflamação. Débora, então quer dizer que eu estou tomando remédio e eu não estou ajudando nada a minha tireoide. Se eu não tiver o fígado e o intestino desinflamado, não tem como. Porque deixa eu mostrar aqui, ó. Quando você tem a tireoide inflamada, quando você tem o intestino que não está funcionando legal, a disbiose, que é o desequilíbrio das bactérias, que acontece ali, e ali que é fabricado 80% dos nossos hormônios, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, tudo está conectado. Por isso que se você tá enfesada, né? A gente fala que é porque você tem fezes no seu intestino, porque aqui todo estresse começa a trancar o intestino porque eles estão interligados. Então ali acontecem muitas reações. Então quando você tem esse desequilíbrio intestinal, isso não tem nada a ver com você ir no banheiro, é se ele está inflamado. Você tem uma degradação do zinco e do selênio. Para você converter T4 para T3 lá na tireoide, você precisa de zinco e selênio. Então, deixa eu mostrar aqui. Depois eu mostro aqui a tireoide inflamada. O que seria o zinco e selênio aqui? Ó, o zinco e selênio. O zinco, você precisa de uma enzima para converter o T4 para T3 ativo. Isso vai depender do quê? Ferro, zinco e selênio. A gente já analisa isso nos exames. Se a sua ferritina está baixa, menos que 40, você já teria que fazer até endovenosa, tá injetável. Ferritina baixa dá vontade de comer doce, dá muita ansiedade, principalmente tarde para a noite, e você tem uma queda de energia. Porque o ferro que leva a oxigenação para produzir o T4 aqui, a conversão para T3. O selênio, ela está na castanha do Pará, dos castanhas do Pará, a gente já adquiria o selênio de maneira adequada. Mas se não, eu faço uma suplementação específica para isso. Desde que você cumpra a fase 2 do meu programa, que você desinflame primeiro o fígado, depois o intestino, e naturalmente a gente eleva a produção dessa enzima. E essa enzima, ela é produzida com o quê? Com alguns micronutrientes, principalmente a melatonina. Então, você precisa estar com as rotinas inflamadas, que foi lá no primeiro módulo que a gente fez, lá na primeira fase, e aí automaticamente a gente vai regular o teu ciclo circadiano, que é o ciclo de 24 horas de hormônios durante o dia, e aí vai despertar o quê? A melatonina à noite, que é o hormônio do relaxamento. Se o cortisol baixa, a melatonina aumenta. E a melatonina aumenta a produção dessa enzima. A glutationa, que é um antioxidante maravilhoso, que tem no caldo de ossos, que tem alguns vegetais, algumas brásicas, elas ajudam a desinflamar também essa parte e aumentar a conversão da enzima deogenase.
Então, perceba, essa enzima também precisa ter testosterona de maneira adequada. Então, como é que eu vou saber se esses hormônios estão de maneira adequada para que eu tenha essa conversão aqui na tireoide, tá? Então, a gente teria que estar com isso aqui, o ciclo circadiano de maneira adequada. O cortisol teria que ser liberado na parte da manhã, te dando energia, a partir das rotinas para desinflamar. Lá no primeiro módulo, lá na primeira aula, você já vai regular isso aqui, que naturalmente tarde para noite você já não vai ter mais vontade de comer doce, não vai ter mais compulsão, vai entrar em relaxamento, libera melatonina, libera serotonina, dopamina, hormônio do bem-estar, da felicidade. Naturalmente vai alinhar esses hormônios aqui em 24 horas, e aí você vai ter o quê? Um fígado funcionante, um intestino funcionante e uma tireoide funcionante. Então, além desses sinais e sintomas, o que seria uma tireoide aqui que estiver que ela está inflamada? É quando você tem queda de cabelo, quando você tem unhas fracas, quando você tem inchaço e retenção de líquido, quando você tem calcanhares rachados, a língua com marca de dente é sinal claro que você está com hipotiroidismo, ganho de peso de forma frequente, outros sinais e sintomas, tá? Dificuldade de emagrecimento, depressão, muita mudanças de humor também, menstruações irregulares, cansaço excessivo, fadiga, fraqueza, inchaço e retenção de líquido, sonolência excessiva, diminuição da memória, constipação, tudo que tem a ver com o intestino. Por quê? Porque é uma cascata. E o lipedema está atrapalhando tudo isso aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai desinflamar com a fase 1, com a fase 2. Aí, se a gente observar alguns sinais e sintomas, nós vamos entrar com suplemento para potencializar a tireoide. E aí, naturalmente, ao longo do processo, que é o que acontece, você talvez nem vai precisar mais usar medicamentos, que a minha desinflamação é tão grandiosa que tem muita gente que para de usar o medicamento, assim como eu, tá? Por quê? Porque não adianta nada só fazer o desmame se a gente não desinflamar por inteiro. Então, é uma cascata que existe aqui por trás. Então, essa é a questão do aspecto da tireoide.